céu. Eu sou da glória. Eu vou pra glória. Eu vou da glória. Eu vim pra o céu. Eu vou, divino sou. Cumprimento a todos com a paz de Yahushua. Para a glória de Yahweh, estamos aqui mais uma vez para nos dedicar a Ele, entregar a nossa vida e estarmos diante dEle em submissão e obediência. Cada dia a mais é um dia a menos. Cada instante a mais é um instante a menos. E no último encontro nós estivemos falando sobre o cálice da Babilônia. Na verdade, este já é o terceiro encontro no qual tratamos desse assunto. E o que é o cálice da Babilônia? É o conjunto de conhecimentos que são contrários à palavra de Yahweh. Esses conhecimentos que são contrários à palavra de Yahweh, eles estão difundidos no mundo todo. Conhecimentos sobre as diversas áreas da vida. E são conhecimentos que batem de frente com o que a palavra, que as Escrituras falam. Por isso eu quero, com muito amor, pedir a você que esteja atento, porque nesse instante há uma mensagem grandiosa para o teu coração. E o Pai quer que, neste momento, a luz do entendimento venha à tua vida. Porque nós estamos não somente nos tempos do fim, mas estamos também em dias difíceis. E em momentos difíceis, não podemos parar de ouvir aquilo que o Pai tem a nos falar, não só para a nossa vida de uma forma mais geral, mas especialmente para aquilo que nos aflige, aquilo que nos atinge, aquilo que nos afeta. E eu quero convidar você agora para ler comigo um texto no livro de Romanos, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra comigo. Romanos capítulo 1, no verso 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Yahweh se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amados, nesse texto aqui, o Pai tem me falado muitas coisas. E eu quero chamar a sua atenção para uma realidade que é muito presente nos tempos atuais. Quando eu falo os tempos atuais, eu estou falando os tempos do fim. Eu estou falando no século 21. Eu estou falando no período pós-moderno. Eu estou falando da era da tecnologia. Eu estou falando do tempo da produção em massa. Eu estou falando dos tempos em que a humanidade, os seres humanos, se consideram livres, mas enganados. Eu quero lembrar que aqui nós estamos falando do Evangelho,
O Evangelho é poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Então, o Evangelho salva o judeu, mas o Evangelho também salva o grego. O Evangelho salva o alemão, o italiano, o americano, o chinês, o japonês, o judeu. Mas o Evangelho também pode salvar aquele que faz parte do islamismo. O Evangelho pode salvar aquele que faz parte do hinduísmo, do budismo, enfim, pode salvar as pessoas, porque a mensagem da cruz, ela veio para salvar o mundo. E Yahushua, o Filho do Criador, ele é salvador do mundo. E aqui está dito, pois não me envergonho do Evangelho. Nós tivemos lá no início desta era, da era em que Yahushua veio para salvar o mundo, naquele tempo já existiam religiões. Naquele tempo também já existia sistema político. Já existia modelos econômicos. Naquele tempo já existia formas de comunicação, de mídia, ainda que bem diferente das de hoje. Naquele tempo já se tinham moveres culturais, traços culturais. Ou seja, quando Yahushua veio, ele veio para bater de frente com a mídia, com os sistemas de governo, com os sistemas científicos, com os sistemas religiosos, com os sistemas culturais, enfim, com os sistemas do mundo do negócio, o mundo dos negócios. E como começa o processo de evangelização? Esse evangelho do qual eu não me envergonho. Como ele começou? Presta atenção que você vai entender o que é para você esse evangelho. Nós sabemos que João Batista esteve aqui cumprindo uma missão árdua, porque João Batista veio trazer uma mensagem que ia contra todo o sistema que havia na época. Esses sistemas religiosos, científicos, de comércio, sistemas culturais, sistemas midiáticos, que a partir de agora eu vou me referir só ao sistema, porque todos são sistemas que trabalham integrados, e você vai ver como é que funciona essa engrenagem diabólica para destruir a minha vida, a tua vida, a minha família e todas as famílias da Terra. E mais do que isso, destruir o planeta. Por quê? Porque esse sistema, ele foi maquinado pelo diabo para destruir tudo aquilo que pertence ao Criador. Por isso ele procura destruir o ser humano, as famílias, a sociedade e o planeta. Nós sabemos que o planeta está passando uma dificuldade seríssima, né? E isso é esse sistema, né? Esses modelos econômicos, políticos, midiáticos, religiosos e governamentais. E pasmem, de todos esses sistemas, o que mais engana o povo, para o povo cair na cilada e viver enganado, são os sistemas religiosos. Então João Batista veio aqui e ele começou a pregar. Ele começou a pregar arrependimento. Então entenda no seu coração que só podemos dar passos no sentido de obter do Pai o perdão, a libertação, se nós nos arrependermos. Então João Batista veio pregando arrependimento. E esse arrependimento que João Batista veio pregando
era fruto de algo que estava no coração dele, que o pai colocou. E João Batista renunciou uma vida da religião, da política, da mídia, do mundo dos negócios e da cultura, para viver no deserto, com vestes e um estilo alimentar completamente diferente do conforto e dos deleites que uma pessoa normal tem em sua vida. João Batista precisava, como eu e você precisamos, mortificar a carne, mortificar o ego, descer do pódio, descer do pedestal, para descer na graça e ali obter do Pai aquilo que nós precisamos. João Batista vem, e eles vêm porque já no ventre da mãe, quando ainda estava no ventre materno, houve um processo de transformação no coração do seu pai, que era sacerdote, e de sua mãe Isabel. De forma que quando João Batista vem, ele já vem cheio do Espírito. Ele já vem a 30, 60, 100, 180, a 200 por um. Por quê? Porque antes mesmo de Yahushua, o Salvador, nascer, João Batista teve um encontro no escuro com Yahushua. João Batista ainda estava no ventre da sua mãe, e quando a mãe de Yahushua chegou onde estava a mãe de João Batista, batendo na porta, ainda a mãe de João Batista não chegou a cumprimentar pessoalmente, face a face, a mãe de Yahushua. O ventre dela se sacudiu, porque João Batista começou a pular de alegria quando ainda estava no ventre materno. E esse poder, esse fogo que estava em João Batista, é o fogo e o poder do Evangelho, porque diz aqui, porque o Evangelho é poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê. Então, creia que esse Evangelho tem poder e você verá a sua vida ser transformada. O que acontece? Essa alegria no coração de João Batista, ela aumenta consideravelmente, admiravelmente, quando ele está pregando para o povo arrependimento e se aproxima o Salvador. Yahushua se aproxima e ele diz: lá vem ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse de quem eu não tenho o direito nem o privilégio de desatar-lhe as sandálias. Ali o coração de João Batista ferve e ele, o Salvador, humildemente vai e se submete para ser batizado por João Batista, para cumprir tudo aquilo que estava na palavra. Então eu e você precisamos entender que a nossa vida é um projeto de Yahweh, é um projeto do céu, para que nesse projeto, na minha vida, na minha família, na minha parentela, se cumpra um projeto de Yahweh para esta era, para a minha geração. E você, entendendo o projeto que Yahweh tem, o Pai Criador tem para as nossas vidas, você vai começar a entender qual é o verdadeiro sentido da vida, você vai aprender a amar ao Pai e ao próximo, você vai ser feliz de verdade e você vai estar sendo instrumento, vaso nas mãos do Pai para a glória do seu nome e a edificação do seu reino aqui na terra. Então este Evangelho é poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o que acontece, amados? Yahushua vem e é batizado. Só que quando Yahushua foi batizado, ele já tinha passado por várias etapas na vida. Tinha sido circuncidado ao 8º dia, ele já tinha passado por aquela fase importante na cultura judaica da época, que é aos 12 anos se tornar de maioridade, e foi justamente aos 12 anos quando ele começou
a ser sabatinado, a ser indagado pelos sábios, pelos anciãos daquele tempo. E o que acontecia, meu amado? Antes de a pessoa se tornar de maioridade, chegando aos 12 anos, esse sistema midiático, governamental, político, religioso e cultural, já testava a criança para saber se ela dava certo para seguir ou não, para ser ou não discípulo daquela elite, daquele povo do comando dos poderosos. Porque se fosse uma criança que tivesse potencial para servir, eles chamavam logo para servir. Se fosse na política, para ser corrupto. Se fosse na religião, para aprender a enganar. Se fosse para a ciência, para aprender a mentir. Se fosse para a cultura, para aprender a fazer mal nas gerações futuras. Se fosse para qualquer outra coisa, o sistema, a engrenagem vem montada de milhares de anos para acabar com a tua vida, com a tua família e com este planeta. Mas o Evangelho é poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o que acontece, amado? Yahushua começa, depois do batismo, ele vai para as regiões onde jamais se esperasse, onde jamais pudesse encontrar alguém que dissesse, ele está ali. Porque nos tempos atuais, se quiser procurar alguém importante neste país, ou você vai encontrar numa capital grande, ou você vai encontrar numa chácara rica. Mas o Yahushua, o nosso Salvador, ele foi para lugares onde jamais se pensasse que poderia encontrá-lo. E acontece que Yahushua é convidado para um casamento. Quando chega nesse casamento, era casamento de pobre, porque o vinho acabou logo. E Yahushua começou a mostrar ali quem ele é na transformação de água em vinho. E quando Yahushua começa a exercer o seu ministério aqui, vai se enchendo, vai aumentando nele o amor pelos perdidos, e ele começa logo a botar olho naqueles que estavam sofrendo. Então era o coxo, era o cego, era o doente, era o enfermo, era o endemoniado. Ele se dirigiu a esse povo para levar conforto e consolo, porque o Evangelho é poder para os que creem, primeiramente os judeus e também para os gregos. E depois o que é que ele faz? Logo em seguida, quando ele começa a libertar o povo, Yahushua começa a perceber que o estrago que o sistema está fazendo nas pessoas é muito grande. E o primeiro segmento aonde ele vai agir de frente é com o mundo dos negócios. E chega ali no templo. E ali no templo está aquele sistema de vendas, né? Aquele comércio perverso, fazendo de um lugar santo uma casa comercial. Então ele vai e com o coração partido, com o coração entristecido pelo que estão fazendo no templo, ele expulsa os cambistas, ele derruba as mesas, solta, porque ali estava a arrogância do sistema oportunista, como estão fazendo hoje. Quando eu falo do sistema, eu estou falando de onde ele começou, mas hoje você vê assim, alguém tem 1 litro de álcool, que há pouco tempo era 3, 4, 5 reais, mas estão vendendo por 10, por quê? Por causa para explorar, por causa de uma lei perversa, uma lei satanicamente inspirada, que foi a lei da oferta e da demanda, inclusive incentivada pelos sistemas governamentais. Então esse sistema perverso, ele não começou hoje, ele começou há milhares de anos, e é esse sistema, é com ele que você tem que romper. Você precisa bater de frente contra esse sistema, contra as religiões, contra os governos, contra a ciência, contra
a mídia e contra o mundo dos negócios. Por quê? Porque o que esses sistemas fazem são contrários ao que estão aqui. Agora pega a tua vida e começa a analisar o quanto você está alinhado à palavra e o quanto você está próximo desse sistema. Eu tenho em mente algo que devo compartilhar contigo. Eu nunca participei de uma rede social e sei que por isso ainda estou vivo. Eu nunca participei dessas coisas que o mundo oferece, porque o Espírito Santo me disse: não entra, porque elas são roda de escarnecedor. Fazem praticamente 15 anos que eu digo isso, e fazem praticamente 15 anos que eu vejo pessoas mergulharem na depressão, mergulharem na automutilação, na bebida, na prostituição, porque a ansiedade que a rede social deixa é tamanha que a pessoa não pode viver sem consumi-la. Quem está numa rede social quer outra, quem está em duas quer três, e aí ainda não preenche, porque o vazio que o pecado causa na pessoa, o vazio que a ausência do Espírito Santo faz na pessoa é imenso, a ponto de não existir nada que possa preencher. Por isso, analisa como é que esse sistema está corroendo a tua vida, como é que esse sistema está te enganando para você se conduzir na família como membro dela, ou na família formando uma nova família para você fazer parte. Olha como é que está a tua vida, os teus estudos, se te formassem em algo que o pai mandou, ou tu fosse para oportunismos de ocasiões mercadológicas. Olha para a tua vida, as tuas decisões conjugais. Olha para a tua vida, as tuas decisões de toda sorte, de toda espécie. E você verá que está consumida pelo cálice da Babilônia. E o que é o cálice da Babilônia? São as doutrinas, os sistemas de governo, de mídia, sistemas religiosos, sistemas mercantis, sistemas culturais. Esses sistemas, eles estão engrenados, eles estão trabalhando em compasso, combinados para destruir a minha vida e a tua. Por isso diz o livro de Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, sai dela, povo meu. Povo meu quer dizer povo de Yahweh. Sai dela. Dela quem? Da meretriz da Babilônia. Quem é a Babilônia? São esses sistemas que estão aí. Se você quer ser arrebatado, sai da Babilônia. Se você quer viver no céu, sai da Babilônia, porque a continuar nela será horrivelmente tragado pelas garras de Satanás e possivelmente resultará no inferno, se o amor do Pai não se manifestar em misericórdia para te tirar desse caminho. É tempo ainda, o arrebatamento está próximo, ele pode ser hoje, ele pode ser antes de terminar esta reunião. Então rompe logo com o mundo, rompe com o pecado, rompe com as tuas convicções, joga teus projetos na lata do lixo, pega os projetos de Yahweh e faz teus, porque aí tu vais ter, seja na dificuldade, seja aqui ou acolá, seja na bonança ou na falta, você vai ter felicidade, você vai entender qual é o sentido da vida, você vai ter quem te auxilie, você vai ter um intercessor no céu que é Yahushua, você vai ter um intercessor dentro de você que é o Espírito Santo, você vai ter um monte de crente para orar por você, você vai ter uma situação privilegiada. Sai dela, povo meu, diz a palavra de Yahweh. Assim é hora de romper com o mundo e se aliar ao Evangelho. O Evangelho que é regra única de fé e prática de vida. E tenha cuidado, eu quero falar para você onde é que está o cálice da Babilônia. Você sabe que neste mundo, quanto mais dias passam, mais se cria religião. Quanto mais dia passa, mais se cria denominação.
Quanto mais dia passa, mais se implanta, se constrói igreja e a raça humana em situação cada vez pior. Por quê? Porque o sistema está contaminado com o cálice da Babilônia, porque você sabe que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles se impuseram, assim como Yahushua saiu, ele passava fome, ele não vivia em hotel 5 estrelas, ele não recebia cachê para pregar, ele não recebia salvas de palma onde passava, mas onde ele falava o silêncio começava, onde ele falava o silêncio dava origem a corações contritos e quebrantados. É este evangelho que Yahushua quer te apresentar agora, para que você saia da Babilônia, deixe de tomar este cálice, tome a água viva, a água que dá saúde, a água que dá sede, mas é uma sede que dá vontade de beber mais dela, porque a água Yahushua sacia a sede de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador e permanece fiel. Louvado seja Yah, em nome de Yahushua. Por isso, meu amado, eu não me envergonho desse evangelho, é nesse evangelho que eu me firmo. Foi para servir esse evangelho que eu deixei as fileiras da política, foi para servir esse evangelho que eu deixei a academia, a universidade, foi para servir esse evangelho que eu deixei os caminhos da cultura, foi para servir esse evangelho que eu larguei esse sistema, coloquei para lá e trouxe para a minha palavra a mensagem da cruz, porque ela liberta, porque ela é poder de Yahweh. E como é que você sabe que é? Quando você olha para o que a palavra fala sobre Yahushua, depois de quebrar tudo no templo, depois de mostrar para mim e para você que esse sistema econômico é corrompido, ele saiu a pregar. E aí João Batista manda chamá-lo: és tu mesmo que estava por vir? A angústia começa a bater em João Batista, porque a perseguição aumenta, e ali João Batista já estava vendo a reação. João Batista, aquele que se alegrou quando viu Yahushua para batizá-lo. João Batista, aquele que disse que de quem não era digno de calçar a sandália da preparação do Evangelho. João Batista, aquele que quando era bebezinho pulou dentro do ventre da mãe, porque encontrou-se com o Salvador ainda no ventre de Maria. Pois este João Batista começa a sentir angústia e manda perguntar a João, manda perguntar a Yahushua: tu és aquele mesmo que era para vir? E a resposta que Yahushua dá é a resposta do Evangelho. Avisa a João, diz a João que cegos veem, que coxos andam, que leprosos ficam limpos, que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. É esse Evangelho do qual eu não me envergonho. É esse Evangelho que possivelmente, se você for fazer uma análise da sua vida, você vai ver que trilhou por áridos caminhos, porque se envergonhou desse Evangelho, deixou de segui-lo para prestar satisfação a terceiros, deixou de servi-lo porque os prazeres da carne estavam a lume, estavam enfatizados, estavam em ênfase na tua vida, pois este Evangelho amortece esse propósito maligno no teu coração. Este Evangelho, ele lava a tua alma. Esse Evangelho te dá poder para tu te opores às forças malignas da carne, vencê-la, ter domínio próprio, ter alegria, ter paz, ter bondade, ter esperança, ter o fruto do Espírito em tua vida. Esse é o Evangelho que te dá uma nova identidade. Esse é o Evangelho que te faz ter um arsenal grandioso. Esse é o Evangelho que te torna radicalmente diferente de como eras antes de se converter. Mas se tu desejas continuar prestando satisfações ao mundo, só terá um caminho, que é o inferno. Ainda há tempo para se arrepender.
ainda há tempo para se achegar a Yahushua e dizer: eis-me aqui, aqui estou, usa-me como te aprover. É este evangelho que eu te apresento, do qual eu não me envergonho. É este evangelho do qual eu obtenho o alimento para as decisões que eu preciso tomar. É esse evangelho que me dá esperança. É esse evangelho que me dá condições para estar todo dia, toda hora, ouvindo aquilo que o Espírito Santo fala, porque não há nada que te possa fazer estar associado com o Espírito Santo, se não for o pecado. O pecado separa, o pecado te impede a estar na presença do Pai, o pecado te impede de estar diante dele, o pecado te impede de servir a ele, o pecado te impede de te arrependeres, o pecado te impede de perdoar, o pecado te impede de batizar, o pecado te impede de tomar a ceia, o pecado te faz mal. Sai da Babilônia, rompe com este mundo, faz como o cego levantou-se, deu um pulo, jogou a capa para lá, as aparências do mundo para lá, e decidiu seguir a Yahushua. E Yahushua nessa hora vem te dizer: vem para mim, segue-me, porque eu te darei a vitória, e ao vencedor darei reger nações. Yahushua te chama para reger nações. Não é só reger a casa, não é só reger os do trabalho, mas é reger nações, reger com o poder de Yahu, com o poder que há no Evangelho. Esse é o Evangelho de quem? Do qual eu não me envergonho. Por isso eu venho dizer e convidar você: sai da Babilônia, sai da Babilônia, sai da Babilônia, porque você precisa estar com o coração aberto para isso. É desse evangelho que eu não me envergonho, e não me envergonho de dizer para você: solta tudo, larga tudo, deixa tudo para lá, vem para o evangelho. E Yahushua não vai te deixar passar fome, e se passar é para a glória dele. E Yahushua não vai te deixar passar necessidade. Deixa teus negócios para lá, vem para servir Yahushua. E Yahushua te chama agora: rompe com os sistemas, deixa os sistemas para lá. Esses sistemas falidos, perversos, eles prosperam, mas segundo a eficácia de Satanás. Esses sistemas te feriram, esses sistemas te oprimiram, esses sistemas fizeram-te mal. Sai da Babilônia, a Babilônia contamina, a Babilônia leva para o inferno, a Babilônia tira a paz, a Babilônia corrompe, a Babilônia leva para o inferno. Sai da Babilônia, porque o cálice dela é nocivo e leva para o lago de fogo. Louvado seja Yahu, em nome de Yahushua. Aleluia. Então, por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é poder de Yahu para a salvação. O Evangelho é poder de Yahu. Abraça o Evangelho. Abraçando o Evangelho, você está abraçando o poder de Yahu. Você não vai conhecer ninguém que abraçou o Evangelho e se decepcionou. Você vai encontrar sim alguém que abraçou um cargo na igreja e se decepcionou. Você vai entender sim alguém que abraçou o Evangelho com interesses escusos e se decepcionou. Mas alguém que abraçou o Evangelho com o desejo de dobrar os joelhos por esta causa, com o desejo de viver por ele, jamais se decepcionará, porque diz a palavra em Salmo 37:5, confia nele e o mais ele fará. Confia em Yahu, confia em Yahushua, e o Espírito Santo viverá sempre te assistindo e te ensinando. Este evangelho é poder de Yahu, e é este evangelho que eu quero apresentar para ti. O evangelho que faz cego ver, coxos andarem, o evangelho que venceu o sistema. E eu quero dizer para você, meu amado,
ainda hoje tentam abafar o Evangelho, estão abafando com doutrinas malignas nas igrejas, estão abafando, criando leis para proibir a ação evangelística em todo o mundo, estão fazendo ações para perseguir aqueles que seguem o Evangelho, estão preparando, e agora eu quero me referir a algo que muito sério que está por acontecer. Após o arrebatamento, todas as pessoas que fizeram a opção pelo Evangelho serão martirizadas. Então, em vez de esperar por isso, sobe com leveza para a glória no arrebatamento. Além disso, você deve saber, todas as cidades serão destruídas, como está dito em Apocalipse capítulo 16, no verso 19. Quem não subir no arrebatamento terá duas fases para frente: ou dará vida por Yahushua e ser degolado, decapitado, ou se submeter a horríveis castigos que derramará sobre a terra, sobre todos, pelo fato de terem negado o Evangelho. Se você sabe que vai vir horríveis castigos para quem negou o Evangelho, se você sabe que virá guilhotina para martirizar aqueles que aceitaram o Evangelho, mas ficaram no pecado, então se você sabe que o futuro é só sofrimento, rompe logo, te arrepende, te entrega para Yahushua, e você verá a glória do Pai tomar conta da tua vida e você ter a convicção de que será arrebatado. Não há coisa melhor nessa vida do que a certeza da outra. Tantas pessoas preparam uma vida, estudam, se formam, uma profissão, faz algo para crescer, para prosperar, saboreia o progresso e não se sacia e continua a vida assim. Mas eu quero dizer para você que Yahushua, ele sacia. Yahushua te dá saciamento, deixa você saciado. E você não só viverá bem aqui na terra, como terá certeza de que viverá incomparavelmente melhor depois que partir daqui. Então, se tem alguma dúvida na tua vida, recorre à palavra, ora que o Espírito Santo te revela. Se tu tens alguma causa difícil, Yahushua resolve. Se tu tens alguma necessidade de conhecimento difícil, complexo, o Espírito Santo te faz. Se você precisa de intercessor, mas não humano, um intercessor puro, perfeito, que tem poder contra as trevas, Yahushua está à direita do Pai intercedendo por nós. Tendo um arsenal desse, um representante teu diante do Pai, um representante do Pai diante de ti, que é o Espírito Santo, você quer mais o quê? Será que um canudo da universidade ainda é mais atrativo para ti do que isso? Será que um emprego nesse mercado trabalhista, esse sistema empregatício perverso, será que isso é mais atrativo do que as ofertas que Yahushua te faz? Amado, é tempo do fim. Sai, larga tudo e vai servir a Yahushua. Os que fizeram isso lá no começo garantiram para si a vida eterna. E eles sabiam que não somente naquele tempo, mas todo o tempo em que partissem daqui, eles sabiam para onde ia. Eles sabiam onde iam viver. Eles sabiam que no céu, na terra, debaixo da terra, para onde fosse, encontraria o poder. Porque Yahushua, quando ressuscitou, apareceu e disse, ele apareceu e disse, todo o poder me foi dado, no céu e na terra.
A palavra diz que não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, que tenha mais poder do que o nome de Yahweh, o nome de Yahushua. E eu quero dizer para você, Yahweh permitiu essa pandemia para ver se eu e você desgruda, larga a religião, a ciência, a mídia, o mundo dos negócios, a cultura, os atrativos da carne, para servi-lo. Essa pandemia é uma grande prova do amor do Pai por mim e por ti, para nos acordarmos, para corrermos atrás dos que estão ainda vivos na face da terra, para conduzi-los para o céu, levando a palavra. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho desse Evangelho. E este Evangelho é ele que mantém em pé. É este Evangelho que foi mais atrativo do que um doutorado que eu estava fazendo. Esse Evangelho para mim foi mais atrativo do que uma empresa bem-sucedida que eu possuía. Este Evangelho foi mais atrativo para mim do que muitas ofertas de cargos políticos e de tantas outras situações. Este Evangelho eu abracei. Eu abracei porque a palavra diz que quem abraçá-lo, quem se envolver com ele, nunca será decepcionado. Eu tive sofrimentos horríveis, difíceis, mas foi o Evangelho que me ajudou a vencer. Eu tive dificuldades muito sérias, porque não há, você sabe que não pode existir coisa melhor na face da terra do que uma família bem estruturada, uma família que senta à mesa todos os dias, em todas as refeições, pois eu amarguei o dissabor de ficar sem isso por causa do Evangelho. Eu tinha que escolher, ou ter todos ao redor da mesa, corrompido pela Babilônia, ou permanecer. A decisão que eu tomei foi permanecer no Evangelho. E hoje convido você para esse banquete que o Evangelho dá. Esse banquete que está impresso na mensagem da cruz. Eu convido você para fazer parte desta família, fazer parte daqueles que são filhos de Yahweh, fazer parte daqueles que decidiram romper com o sistema religioso, romper com a mídia, romper com o mundo dos negócios, romper com a cultura, romper com tudo para servir ao Salvador. Convido você agora para servir a Yahushua. Eu convido você para largar tudo. Larga trabalho, larga estudo, larga tudo para servir a Yahweh, porque a palavra te dá cobertura para isso. A palavra diz que aquele que deixar pai, mãe, filho, campos, tudo por Yahweh, por Yahushua, receberá em cêntuplo, receberá multiplicadamente, ainda nesta era, e depois, na era vindoura, receberá grandes recompensas. Eu não me envergonho desse Evangelho, e convido você para beber dele, viver por ele, viver para ele. A palavra nos diz que aquele que vive do Evangelho, coma do Evangelho. Quem vive para servir o Evangelho, não lhe faltará pão, não lhe faltará cura, não lhe faltará libertação, não lhe faltará a paz, não lhe faltará o amor, não lhe faltará a felicidade, não lhe faltará a bondade, não lhe faltará a benignidade, não lhe faltará a longanimidade, não faltará domínio próprio, não faltará nada, porque a água da vida, que é Yahushua,
nos supre e preenche de toda forma. Quero convidá-lo para ler um versículo para encerrar. No livro de João, no capítulo 7. João, capítulo 7, no verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Yahushua e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Yahushua não havia sido ainda glorificado. Fazem 2000 anos, aproximadamente, que ele foi glorificado. E todo aquele que aceitá-lo como Salvador pode se transformar, pode ver fluir de si o rio de água viva. Essa palavra que fluiu aí, eu creio que você sentiu a unção que estava em mim. Eu creio que você sentiu como o Espírito Santo fala a você através de mim ou de outra pessoa. Você deve ter sentido que o Evangelho é poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Assim seja. Assim seja. Do céu eu sou, eu sou, eu sou, eu sou da glória, eu sou.